Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. Hoje é domingo, 11 de dezembro, segundo domingo de dezembro, e nós vamos ao nosso segundo vídeo de Advento de Natal, onde nós estamos falando, né, todos os domingos, algo sobre Jesus, algo sobre a bênção maravilhosa, o maior de todos os presentes que a humanidade teve, que é o nascimento do Senhor Jesus, a vinda dele ao mundo, a morte dele na cruz, o seu ministério, a morte dele na cruz e a sua ressurreição. Esse foi o maior de todos os presentes, a coisa mais importante, mais preciosa que pode ter acontecido à humanidade inteira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, como no dia 25 de dezembro, mesmo sabendo que não é essa a data verdadeira, nós comemoramos, nós tiramos esse dia para agradecer em família a vinda do nosso amado, do nosso Messias, do desejado das nações para este mundo. Então, até esse domingo, dia 25, nós vamos falando um pouquinho mais sobre o Senhor, né? Dentro desse tema do advento de Natal, né? Que é o aparecimento de Jesus, a vinda dele, o cumprimento das profecias. E nós estamos vendo isso nesses 4 domingos. Dentro do advento, nós estamos vendo o tema de profecias. Então, na semana passada, nós falamos das primeiras profecias. Lá ainda no Jardim do Éden, né, logo depois da queda, lá em Gênesis, a promessa que Deus deu da vinda do Messias através de Moisés, né, as primeiras profecias, logo no começo de tudo, no começo da Torá. E hoje nós vamos ver as profecias do Messias sofredor. Amém? Antes da gente continuar, por gentileza, se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative o sininho para receber as notificações, que você curta e compartilhe esse vídeo se você gostou, se você for edificado, e que você nos siga lá nas redes sociais, desculpe, no Instagram e no Facebook, interage lá com a gente. Muito obrigada. Então, antes da gente entrar nas profecias em si, é bom a gente entender o seguinte, que os rabinos, os estudiosos, antes de Jesus vir ao mundo, se confundiam, eles não entendiam muito bem as profecias. Por quê? Porque existem dois tipos de profecias a respeito do Messias, do ungido, né, que eles chamam de Mashiach, no Antigo Testamento. O Messias vencedor e o Messias sofredor. E eles olhavam para as duas e falavam, mas peraí, por que dois? E até tinha nome para isso, né? Um era Mashiach ben David, que era o Messias filho de Davi, né? O rei de quem o cetro jamais se apartaria, né? O reinado jamais sairia dele. E Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, porque se comparava a José, o sofrimento que José do Egito teve. E eles olhavam aquilo e não entendiam. Dois Messias? Sofredor, vencedor, e aí chegaram até o ponto, né, de tentar interpretar da seguinte forma: ora, quando for o tempo do Messias vir, se o povo estiver obediente, então vai vir o vencedor, o filho de Davi. Se o povo estiver aí no pecado, na desobediência, então Deus vai mandar o filho de José, o sofredor, né? Mas o que eles não entendiam é que era um Messias em duas vindas. A mesma pessoa em duas fases diferentes, né? E na primeira fase, que foi quando Jesus encarnou, nasceu de Maria naquela manjedoura, naquela noite maravilhosa, ali foi para cumprir Mashiach ben Yosef, Messias filho de José, o servo sofredor, que veio para tirar o pecado do mundo, veio como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, né? Como João Batista teve a revelação, né? Eu não acredito que as pessoas olhavam para Jesus logo de cara
principalmente no início do seu ministério, ou durante todo o seu ministério, eu particularmente não acredito que as pessoas tinham essa revelação já, que ele seria sacrificado e o sangue dele seria suficiente para não existir mais sacrifícios dali adiante. Eu não acredito nisso, porque tanto os discípulos não entendiam a respeito da morte dele, que ele falava que ele ia morrer e ressuscitar. Mas João Batista teve essa revelação no dia que ele foi batizar Jesus. Ele falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho que foi a primeira vez, assim, a primeira pessoa para quem a venda dos olhos caíram para entender realmente qual que era a primeira missão do Messias na Terra. A primeira missão de Jesus era se ser como um cordeiro, humilde, mudo e levar a maldição e os pecados de toda a humanidade no seu corpo, para que nós pudéssemos ser justificados, para que a salvação chegasse não só a Israel, mas também aos gentios. Mas os judeus, obcecados pela por uma independência, por uma liberdade, né, política, religiosa, não enxergavam isso. Jesus veio num tempo assim conturbadíssimo, né? Porque desde a volta da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, eles nunca mais tiveram paz. Primeiro foram os babilônicos, né? Que o Império Babilônico que levou esse povo cativo, levou Judá cativo para a Babilônia. Depois foram os persas, que foram quem liberou a volta, né? E a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém. Depois veio o Império Grego, e no Império Grego a situação foi tão louca, tão complicada que houve uma revolta, que foi a revolta dos Macabeus, e os próprios judeus conseguiram por um tempo serem independentes, né? E conseguiram vencer o que tinha o vestígio do Império Grego que estava dominando sobre eles, e depois veio o Império Romano. E foi uma guerra sem fim, era uma guerra sem fim, né? Eram muitas revoltas, rebeliões, tentando tirar o Império Romano dali da região, mas eles eram muito mais superiores, né? No quesito bélico, né? Então nenhuma rebelião conseguiu, até que depois que Jesus morreu no ano 70, eles sufocaram a última rebelião e destruíram Jerusalém, destruíram o templo, e faz quase 2000 anos que os judeus não têm templo. Mas aí voltando, então esse povo era obcecado por uma independência política, religiosa, né? Porque vinha um império e perseguia, lógico, era o povo de Deus, perseguia. Chegou o Antíoco Epifânio chegou a profanar o templo de Jerusalém, que causou a revolta dos Macabeus. Mais para frente a gente pode falar sobre isso. Os romanos mesmo, sabe, assim, a idolatria deles, eles queriam colocar no meio do povo. Então, eles queriam mesmo alguém que chegasse e acabasse com tudo. Com os romanos, com toda a tirania, com a cobrança de impostos é, excessiva, né, exploradora. E eles queriam esse Messias, o rei, o filho de Davi, o vencedor. E aí, quando Jesus veio, eles não entenderam isso. Também, principalmente, na minha opinião, por conta da liderança que existia na época. Né? Os sumos sacerdotes, os levitas da época ali, não queriam, tinham inveja de Jesus porque ele tinha um ensinamento confrontador, ele tinha uma autoridade que eles não tinham diante do povo, então aquela inveja remoeu a ponto de eles endurecerem o coração para os ensinos de Jesus, né? E de toda forma tentarem acabar com tudo, até que conseguiram que ele fosse morto. Foi morto pelas autoridades romanas, mas porque os sacerdotes assim quiseram, né? Fizeram de tudo para que isso acontecesse. E depois abafaram a história, inventaram inúmeras coisas, que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou coisa nenhuma, e essas histórias passam até hoje para os judeus, né? As histórias que a gente vê os judeus que os judeus aprendem a respeito de Jesus, a respeito de Maria, assim, são muito tristes. Não tem nada a ver com a realidade, com a palavra de Deus.
muita mentira, muita blasfêmia. Mas o apóstolo Paulo diz, né, que os olhos deles foram cegados até que vem a plenitude dos gentios. Então o evangelho foi pregado a nós gentios, e quando a plenitude dos gentios se completar, então Deus voltará a tratar com Israel, né? E todo Israel será salvo. É o que diz a palavra de Deus. Então, por conta disso, por conta dessas coisas que eles tinham em mente, da inveja das autoridades, dos doutores da lei da época, eles não enxergaram que o Messias que estava ali era o Messias sofredor, que as profecias já diziam dele, né? Então vamos ler algumas profecias que mostram que Jesus realmente haveria de padecer, de sofrer, né? Que o Messias de Israel haveria de padecer e de sofrer. Não simplesmente que ele seria já de cara o libertador de Israel. A gente pode ver lá em Zacarias 13:6, Zacarias aqui está profetizando sobre a volta de Jesus com poder e grande glória. Quando Jesus vier dos céus, todo olho verá, como um relâmpago, né, que se mostra do oriente ao ocidente, todo olho há de ver. Nesse dia, uh, é que Zacarias está profetizando aqui. Vamos ler o capítulo 13, versículo 6. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, ele responderá: Eu fui ferido na casa dos meus amigos. Quer dizer, aqui é evidente, não é? Os judeus naquele dia vão ver Jesus, vão ver as marcas nos pés, nas mãos, né, de Jesus, no lado furado pela lança, e vão falar: que feridas são essas, ó grande Deus, ó Rei dos Reis? Ele falou: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Quer dizer, vocês mesmos me feriram, né? Outra profecia que mostra é a profecia escatológica de Daniel 9, né? Fala que o ungido vai morrer, o ungido morreria, né? Daniel foi escrito antes de Jesus, e a precisão de datas das profecias de Daniel são impressionantes. É exatamente, né, as 69 semanas a partir da libertação, a partir da volta do exílio, né, 70 semanas estavam decretadas, e as primeiras 69 aconteceram, e o anjo Gabriel mostrou tudinho para Daniel, né? Só a última semana que existe aqui um parêntese, né? Entre a 69ª e a 70ª. E aí as datas são assim exatas, né? As datas que o anjo Gabriel mostrou a Daniel são exatas com relação à vinda de Jesus ao mundo. E aí ele diz que o ungido morreria. Vamos ler? Daniel 9, 25, 26. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Para nós que temos o Senhor Jesus, isso daqui está mais do que evidente, não é verdade? Ele diz aqui que entre o dia em que o rei, o imperador persa, liberasse o povo de Judá para voltar para Israel, reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, até o dia que Jesus fosse morto, são 69 semanas, 7 mais 62. E aí, depois disso, depois que o ungido fosse morto, que é Jesus, né? A cidade e o lugar santo seriam destruídos
pelo povo do governante que virá. Então veja bem, depois que Jesus morreu, veio um povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Destruiu o templo, que até hoje o templo não existe mais. Lá na frente vai vir um príncipe, um governante, vindo desse povo que destruiu Jerusalém no ano 70. E aí vai ser a assolação do fim. Então ele está falando do anticristo, que o anticristo é um governante que vai vir desse povo que já destruiu Jerusalém, a etnia dessa gente que destruiu Jerusalém lá no ano 70, né? E então ele está falando do anticristo, ele está falando de desolação. Mas isso é um parênteses, depois a gente fala, eu não tenho muita autoridade para isso não, mas a gente pode voltar nesse assunto, que as 70 semanas de Daniel são muito interessantes. Mas o fato é, aqui está dizendo que o ungido seria morto e que depois disso ainda teria um tempo de desolação muito grande até que viesse um governante que parasse a adoração novamente para então vir o fim. Ou seja, tá evidente, né, queridos, que o Messias esperado morreria e que depois que ele morresse, o fim ainda não seria agora, ainda levaria um tempo, tem coisa para acontecer. Jerusalém seria destruída pelo menos mais umas 2 vezes, segundo a palavra aqui, até que então realmente o ungido voltasse com poder e grande glória, né? Mas eu não sei, os judeus estão cegos para essas palavras, né? E outra profecia maravilhosa que fala do Messias sofredor, do servo sofredor, é o clássico de Isaías 53, né? Um texto maravilhoso, um texto tão lindo, tantas coisas lindas ali a respeito de Jesus, da sua humildade e também promessas, né, que ele faz a nós. Vamos ler alguns versículos? Vamos ler do 2 ao 7. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aleluia! Bendito seja o Senhor Jesus, bendita seja a sua morte na cruz. Olha esse texto, queridos. Diz aqui aquela visão que João teve, veio daqui, olha só, que ele foi levado como um cordeiro para o matadouro e que ele levou sobre nós os nossos pecados, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Esse é um texto clássico sobre o Messias sofredor, né? Uma profecia em Isaías, uns 700 anos antes de Jesus. E Deus já havia dado a Isaías a visão, a profecia do Messias, filho de José, o Messias sofredor. Mas, né, Israel não enxerga, ainda hoje não enxerga, mas nós enxergamos. Glórias a Deus por isso, porque podemos hoje, nós celebramos o Natal
porque o Senhor Jesus, não por ser uma festa, por troca de presentes, por essas bobagens, blá blá blá, árvore de Natal. Não, quem faz, quem gosta de arrumar, de ter uma árvore linda, cheia de brilho, glórias a Deus por isso. Né? É uma forma da gente celebrar, da gente deixar a casa enfeitada, mas nós celebramos o Natal porque as profecias do Messias se cumpriram. Porque Deus falou lá no início com Adão e Eva que a descendência da mulher pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, porque disse para Moisés que um profeta superior a ele viria, porque disse que alguém viria, que o grande profeta, o grande ungido do Senhor, o Deus encarnado, Filho de Deus, viria a esse mundo humildemente e pagaria, levaria os nossos pecados para que hoje nós pudéssemos ser justificados por Cristo. É por isso que nós celebramos o Natal, é por isso que nós nos alegramos grandemente, porque a gente se alegra cheio de gratidão, porque Jesus veio ao mundo, bebezinho, pequenininho, cresceu, nos ensinou e morreu por nós e ressuscitou, venceu a morte, é o primogênito dos que dormem. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Nós agradecemos a Deus pelas profecias, todas se cumpriram. Jesus cumpriu e vai cumprir todas as profecias a seu respeito. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Por isso nós celebramos a Deus, nós agradecemos o Senhor e celebramos o Natal. Amém? Glórias a Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Na semana que vem nós vamos ver as profecias do Messias vencedor, aquele, né, de quem o trono jamais se apartará. O trono de Davi será para sempre do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Eu espero que esse vídeo edifique a sua vida, alegre o seu coração e a gente se vê de volta aqui amanhã e domingo que vem com a terceira parte do nosso advento de Natal. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.